E aí, pessoal, hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do podcast Interlúdios. Eu estou aqui com a Karina Borges, com o Guilherme Cândido, e o tema de hoje é continuações tardias. Bom, pessoal, como vocês estão percebendo, temos uma cadeira vazia, o que significa que nossa grande amiga Bruna não está presente. Mas fiquem tranquilos, porque ela está numa super missão internacional. A Bruna é a nossa correspondente internacional nesse momento, e vocês que estão acompanhando o canal Interlúdio estão vendo que ela está gravando várias matérias super legais em Nova York. Aliás, eu recomendo vocês assistirem a série de filmagens, de reportagens que ela faz sobre roteiros cinematográficos, sobre bairros famosos de Nova York, que acabaram fazendo parte de filmes, né? Então é por isso que a Bruna, infelizmente, não está aqui, mas fiquem tranquilos que nos próximos ela estará de volta e terá muito o que contar sobre essa viagem. Sim, vai ser muita história incrível aí pra gente. Estamos com saudade da Bruna. Pois é, mas agora vamos direto ao ponto, porque eu tenho certeza que nossos espectadores e ouvintes estão muito ansiosos para saber quais são as continuações tardias que nós trouxemos para o debate aqui. E eu já vou começar fazendo uma continuação tardia de um episódio que nós dedicamos ao grande Tom Cruise. Então, portanto, estamos falando de Tom Cruise, continuação tardia, não poderíamos falar de outro, senão Top Gun Maverick. Então, Karina, o que você achou de Top Gun Maverick mesmo? Eu achei perfeito. Eu achei tão perfeito, e todos concordam comigo, que eles vão fazer o 3, tá? Fiquem ligados que vai sair o Top Gun 3. Mas o Top Gun Maverick, ele foi uma sensação. Ele conseguiu trazer a mesma atmosfera que ele conseguiu imprimir no Top Gun 1, né? Asas Indomáveis, ele trouxe pro Top Gun Maverick. A gente vibrou com ele em toda a história, em todas as partes do filme em relação ao Rooster, a questão também desses novos caças, o fato dele ter encontrado um caça antigo e ter saído de lá de forma brilhante. Enfim, ele trouxe a emoção do Top Gun novamente para nós. E só lembrando que 36 anos se passaram entre Top Gun, As Indomáveis e Top Gun Maverick. E não estranhe muito esse critério, porque há filmes aqui que demoraram 36 anos para ganhar continuação, outros 20 e poucos anos, outros 54 anos. Então fiquem atentos aí às datas, né? Falando de Top Gun Maverick, falando de Tom Cruise, vou aproveitar essa deixa para falar de Desafio à Corrupção, filme de 1961, que ganhou uma continuação tardia, ou seja, 25 anos depois, que se chama A Cor do Dinheiro, filme que foi dirigido pelo Martin Scorsese. E esse filme traz uma peculiaridade, porque o ator George C. Scott, na época, estava tendo um zoom sobre o filme de que ele seria indicado ao Oscar, só que ele não concordava com essa indicação. Ele achava que era muito esquisito o Oscar colocar atuações para competirem umas com as outras. E aí o que acontece? George C. Scott simplesmente falou: eu não quero ser indicado, vocês não me indiquem, por favor. Resultado, foi indicado de qualquer maneira. Só que alguns anos depois, ele foi novamente indicado por Patton, Rebelde ou Herói, que é a cinebiografia do General Patton. Aliás, fiquem ligados que tem episódio que vai rolar aí sobre cinebiografias. Mas tudo bem, vamos voltar ao assunto, sem dar spoiler? Sim. E aí o George C. Scott, ele de novo, praticamente suplicou para não ser indicado. Só que dessa vez não só ele foi indicado, ele ganhou o Oscar. Na segunda vez? Na segunda vez pro General Patton. E logicamente que ele recusou o Oscar, né? Ele foi de champanhe, não foi nem Foi de champanhe, exatamente. Não, recusou, deu entrevista falando que não concordava com isso. Enfim. Pelo menos ele é coerente, né? Ele é coerente, sim. Ele não é uma pessoa... Ele foi de Marlon Brando também. Foi de Marlon Brando, boa lembrança. Foi fiel aos princípios dele, né? Sim, já passei a admirá-lo. Agora, outro filme que é digno de admiração é simplesmente Mad Max Fury Road. Sim. Com uma continuação tardia que foi a continuação tardia, né, Guilherme? Com certeza. A gente antigamente se falava muito sobre Mad Max, que os filmes eles tinham trazido um estilo novo desse universo pós-apocalíptico do George Miller. Só que vou ser sincero, eu sinto que o Fury Road, né, que já tem 11 anos, né, que existe esse filme, mas eu sinto que ele nem é tanto uma continuidade, nem tanto uma continuação assim do Mad Max original. Primeiro porque o estilo é muito diferente, e depois eu sinto que o filme teve um upgrade muito grande. Eu acho esse filme do Fury Road um dos melhores filmes de ação que já foram feitos. E filme de estrada, que ele é um filme de estrada, né? Pra mim é o melhor de todos. Tá no meu top 10 de filmes da vida. Então eu acho que ele é o melhor de dois mundos. Ele trouxe muita novidade pra essa franquia e ao mesmo tempo conseguiu trazer pelo menos a essência, né? Do pós-apocalíptico, daquele mundo que precisa de recursos, daquele pandemônio de todo mundo lutando. Então pra mim foi mais do que necessário essa continuação. Que bom que você falou bem, porque Mad Max pra mim é incrível. Certo. Né? Tem a Tina Turner na trilha sonora. Sim, o terceiro filme era Cúpula do Trovão. Sim. Não tem o que falar, o concurso. E o Mel Gibson, que, né, eu gosto bastante, que ele é o
o principal Max Rokitansky. dos primeiros Sim. Mad Max. E eu acho que esse Fury Road também, ele coroa bem pra continuação do Mad Max. Sim. Teve o Furiosa também, que é uma continuação da continuação, né? Um prequel desse universo, que eu também achei excelente. Pra mim, é a melhor atuação do Chris Hemsworth na vida. Parece que ele tá gostando muito de fazer o papel, foi falado muito isso já, né? O nariz dele tá magnífico. É, o nariz sensacional. A Anya Taylor-Joy, que também pra mim tá excepcional. Ela é bem discreta no papel, né? Ela tem esse perfil mais comedido, mas pra mim ela vive essa essência da Furiosa, aquela mulher com coragem, altruísta, mas ao mesmo tempo com aquelas feridas da vida. Pra mim, um filme excelente, são continuações super necessárias. Mas eu queria que continuasse com a primeira atriz do... Charlize Theron, com a né? Charlize Ela também Theron. queria, né? Eu Mas queria muito. acho que o titio George Miller não gostou da ideia. Infelizmente. É uma pena, né? É uma pena porque poderiam ter seguido onde parou no Sim. Mad Max, né? Eu curtiria... Acho que muita gente curtiria, né? Infelizmente. Mas a Anya Taylor-Joy também foi muito bem, né? O filme é muito bom, mas ficou com aquele gostinho, né? Acho que até a Charlize Theron ficou com uma certa mágoa, né? Como você falou que queria fazer, né? Também. Sim. Mas assim, eu cito essa franquia como um universo assim que tem muito pano para manga. Eu acho que é uma mitologia que ainda pode ser muito explorada, não só pela questão financeira aí da franquia, mas a mitologia desse universo ainda dá para fazer muita coisa ainda sem ficar chato, enfadonho, repetitivo. Eu ainda continuo apostando muito nesse universo. O George Miller é um poço de criatividade, né? O homem é incrível. E se a gente pensar que o primeiro, não, o Mad Max Fury Road, ele enfrentou tantos problemas de bastidores, cenário que foi destruído, um orçamento que foi inflado, mesmo assim ele entregou uma obra-prima do cinema de ação, né? Sim. Que, aliás, o filme ganhou vários Oscars, é um filme praticamente de gênero, um blockbuster que emplacou, foi exibido até no Festival de Cannes, né? Isso. Então, é pra aplaudir de pé, né? Pra aplaudir de pé. Esse filme é uma franquia que é um marco na cultura pop. E quando a gente fala de franquias que são marcos na cultura pop, a gente também tem que falar de Blade Runner, né? Blade Runner. É outra continuação Eu tardia. amo Blade Runner. O Harrison Ford, ele Que já foi considerado o maior ator de filme de ação de todos os tempos, né? Já foi eleito. Né? Já. mas é por conta do Indiana Jones, Indiana né? Jones, Indiana Jones, Fugitivo, né? Fugitivo também, é verdade. Então, o Harrison Ford foi incrível no primeiro e o Ryan Gosling, ele conseguiu manter o que foi o primeiro. Eu acho que ele conseguiu elevar até um pouco a qualidade do Blade Runner. Eu gostei demais do que ele fez nessa sequência. Até o primeiro Blade Runner, ele ficou meio conhecido como um filme onde o vilão, o antagonista, teve mais profundidade dramática do que o protagonista, né? Acho que até pela forma como que o roteiro foi construído e tal, pelo corte também, talvez, aquela cena final do vilão chorando na chuva. Mas é justamente isso, eu acho que a ideia de trazer o Ryan Gosling, ele traz, mesmo na sutileza, essa intensidade dramática, essa profundidade de você se empatizar pelo personagem, né? Sim. Talvez tenha faltado um pouquinho no protagonista original do Blade Runner. Apesar do Harrison Ford também estar no 2049. Tá, e eu vou chegar até numa outra reflexão. Se a gente parar pra pensar, o que a personagem do Ryan Gosling vive ali com a IA é algo que não tá tão longe da nossa vida atual. Eu acho que a gente pode refletir muita coisa da nossa atualidade com esse filme por conta dessa integração com a IA, né? A IA cada vez mais integrada, né? Com a nossa... Com tudo, todos os elementos da nossa vida, né? Chegando no nível passional, né? Exatamente. Ou seja, era uma coisa que era pra ser só uma ferramenta para ajudar no cotidiano e foi extrapolada, né? Foi, totalmente. E vocês comentaram sobre a dinâmica, né, do Harrison Ford e o Ryan Gosling. O Harrison Ford tem uma participação menor, né? O protagonista do filme acaba sendo o Ryan Gosling, que vai ao encontro do personagem do Harrison Ford no filme. Mas acho que cabe aqui uma curiosidade, que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, que durante as gravações de Blade Runner 2049, o Ryan Gosling e o Harrison Ford, quando eles se encontram pela primeira vez no filme, eles acabam tendo um confronto físico. E aí, simplesmente, o Harrison Ford deu um direto bem no queixo do Ryan Gosling. E isso eles falam nas entrevistas. Eles têm uma dinâmica ótima. Se vocês pesquisarem no Google, tem entrevistas excelentes dos dois, sempre muito divertido. Tem uma que o Harrison Ford, ele finge que esquece o nome do Ryan Gosling. Ele dá até pro Graham Norton. E aí é justamente nessa entrevista que ele fala que ele acabou dando um soco sem querer. E aí ele fala, ele se arrepende, né? Brincando, ele falou, pô, eu poderia ter dado um soco melhor, né? O soco saiu meio esquisito. Aí o Ryan Gosling até fala assim, pô, na verdade sou eu que tenho que julgar, né? A força do seu soco. Só uma curiosidade, né? Sobre o Blade Runner. E essa dinâmica deles, essa química, né? Fora da tela, acaba a gente vendo nas telas, né? Que é um filme sensacional, dirigido pelo Denis Villeneuve, mesmo de A Chegada, né? Sim. Enfim, da franquia Duna também, né? Sim, Enfim, e quando a gente fala de marcos da cultura pop, acho que agora o Denis Villeneuve, ele meio que se insere nisso, porque ele já comandou Duna, já comandou Blade Runner e agora vai comandar o 007, né? 007. O 007, o diretor do próximo É filme. o homem certo. É o homem certo, concordo. Tô muito curioso pra ver, né, o que eles vão... Mas esse último 007 me fez até chorar no final. Vocês assistam, porque
E eu tô na expectativa. Na verdade, eu queria muito que o Idris Elba fosse o 007, mas infelizmente não será. Não tá cotado, né? Pra Eu esse queria papel. muito o Aaron Taylor Johnson pra ser o ator, né? Porque é um cara britânico, né? Desde o Kick-Ass ele já provou que o cara tem talento pra ação. Até agora no Extermínio, né? Que ele fez um novo filme do Extermínio. Mas acho que a galera não tá querendo ele, não. Ele, na verdade, há especulações aí de que ele tinha feito um teste secreto, até com a Bárbara Broccoli, que era a produtora que tinha os direitos, né? Os direitos da franquia 007 pertenciam a ela antes da Amazon comprar. Sim. E ele havia feito um teste, impressionou todo mundo e havia um boato de que ele tinha assinado até um pré-contrato. Só que desde que a Amazon comprou, aí rolou aí um outro boato que a Amazon quer outros atores, né? Mais jovens, eu falar Mais isso também. jovem, né? Inclusive, estão falando aí de Callum Turner, Tom Isso. Holland chegou, né, também, até essa Ai, possibilidade. gente, Tom Holland Holland. acho que não dá, gente. Porque Não. ele é muito jovem, né? Eu gosto muito dele, mas ele não tem porte pra 007. Mas tem que ver também o que eles pretendem fazer, né? Com o Será? novo 007, É. né? Será que vão repaginar o 007? Depois do que fizeram com o Daniel Craig, né? Acho que agora eles têm que repensar muito bem o que vão fazer, para poder voltar a atingir aquele patamar de qualidade, né? Porque ele conseguiu Conseguiu. suprir. Daniel Craig foi incrível, Eu mas gostei sim, muito dele. No começo eu era um pouquinho eu também. anti-Daniel Craig. Só que ele conseguiu me conquistar. Ele conseguiu. O mundo inteiro foi conquistado por ele. O Skyfall, inclusive, faturou mais de $1 bilhão em bilheteria, então é a prova de que essa fórmula, essa fase deu muito certo. Sim. E a Amazon deveria pegar isso como um farol, né? Uma estrela guia e tentar fazer isso. Mas aí, vamos ver, né? Também temos o Denis Villeneuve na história, ele vai saber o que fazer, ele fez isso com Duna, fez com Blade Runner, então vamos deixar o homem trabalhar aqui. Ele vai fazer muito bem. Inclusive, quem fez muito bem ao assumir uma nova franquia, uma nova velha franquia, foi o Gladiador, né? Que inclusive está aqui estampando o nosso televisor. Já ia falar, por favor, desse filme. Temos que falar, né? Temos. Continuação tardia, Gladiador, filme vencedor do Oscar, e que agora tiraram o Russell Crowe. Né? O Russell Crowe, que inclusive ficou muito chateado por não ter participado desse novo, né? Soltando cobras e lagartos, né? Mas, Karina, eu sei que você teve algumas reações até mais extremadas, né, assistindo, né? Gente, Gladiador. Como não falar de Gladiador? Eu que sou amante do filme de Brucutu, como eles falam de mim, entendeu? Eu amo filme de ação. Gladiador é um filme incrível. O Russell Crowe é o Gladiador. Ele pode ficar com o coração quentinho, porque não tem como substituí-lo, né? E Gladiador 2 eu gostei bastante. Ele me agradou. Ele conseguiu, óbvio, na minha opinião, tá? Não chega a ser tipo o Gladiador 1. O primeiro, eu acho que tem uma qualidade infinitamente maior. Mas esse me capturou de uma forma incrível, né? A ponto de, na hora que o Gladiador... Eu esqueci o nome. Paul Mescal. O Paul Mescal. Mas eu queria o nome dele como filho do Marcos. E aí, enfim. Então, o Paul Mescal, na hora que ele tá lá lutando com o Denzel Washington, quando ele cortou a barriga, eu falei assim, não, tinha que ter sido a cabeça. Cara, aquela cena foi incrível. Vocês têm que assistir. Eu sei que é um pouquinho de spoiler, mas assista. Vale a pena. Gladiador é gladiador, né? Então vai ter gente sendo cortada, né? Não é tanto spoiler assim, Há de se né? esperar que pessoas sejam cortadas no Gladiador, né? Por favor, Muitos né? membros voam. Muitos membros. Eu digo assim, porque quando eu estive no Coliseu, não tive como não lembrar. Eu sei que foi um local de diversos outros temas, mas foi uma sensação de entrar no Gladiador incrivelmente Acho que para todo mim. mundo, depois que lançaram o Gladiador, virou um clássico instantâneo. Todo mundo que vai no Coliseu já pensa nas batalhas, né, que tiveram lá, é inevitável. E a gente pôde, né, comprovar que ali ocorreu mesmo essa questão de encher o Coliseu de água. Obviamente, acredito que não tinham tubarões, mas a água aconteceu sim. Teve batalha ali com navais, ocorreu sim no Coliseu. A ideia de colocar tubarão, acho que era uma ideia superlativa até pra época, né? Essa é coisa de Ridley Scott, né? Ridley Scott que não é muito chegado, né, a ser muito preciso historicamente, né? Ele foi muito criticado pelo primeiro filme, e ele já falou que a ideia dele é fazer um bom filme, ele não se importa com isso. E assim, falando em termos de criar um bom filme, acho que ele foi bem sucedido, né? Total. Tanto nesse primeiro quanto nesse segundo, gente. Vale a pena assistir. Quem não assistiu, assista. Uma ótima recomendação. Aliás, eu fiquei muito decepcionado porque o Denzel Washington ele estava sendo cotado para ser indicado ao Oscar. E eu fiquei muito decepcionado porque eu achei que foi uma grande interpretação dele. Eu sou um grande fã do Denzel Washington. Para mim, um dos melhores atores em atividade. E ele fez um personagem mais forte do filme, sem dúvida alguma. Sim. Merecia a indicação, né? Sim, você fica com raiva do Denzel Washington. Nunca fiquei com raiva do Denzel Washington na minha vida. Mas ali eu tive. Ele conseguiu. Ele traz uma profundidade, uma nuance, né? Porque é um personagem que ele é muito ambicioso, né? Tem aquela lábia, é um cara que manipula todo mundo. E ele consegue fazer isso de uma forma sedutora até pro público, né? Sim. Mas, infelizmente, não foi o bastante para chegar ao Oscar, né? E foi um dos filmes
sei lá, quarto, quinto do Pedro Pascal e segundo, É né? verdade, Ainda é teve verdade. Fez essa parte questão. do dominó Pedro Pascal daquela época, né? Sim. Daquele ano, né? Sim. É verdade. Pedro Pascal que deu uma de Josh O'Connor, né? Josh O'Connor também foi outro. Todo mundo fala, Pedro Pascal, e todo mundo esqueceu do Josh O'Connor, que fez o Glass Onion do Knives Out, né? Lá, o Entre Facas e Segredos, no terceiro filme. Ele também fez um monte de filme, né? Eu gostei Pedro desse, Pascal. tá? Eu também. Muito bom filme. Muito bom filme. Outro ator que também costuma fazer muitos filmes assim em sequência, mas aí a gente vai ter que debater aqui a qualidade, não só do filme, mas também da atuação, é um tal de Jared Leto, que se a gente tem um toque de Midas, talvez a gente tenha um oposto, e aí eu deixo pra você decidir o que seria o oposto do toque de Midas. E é claro que estamos falando de outro velho conhecido do Interlúdio, ele fez uma participação especial, né, num dos episódios, o ator que sempre interpreta a si mesmo, né, talvez, que é Jared Leto. Ele esteve numa continuação tardia que foi de Tron. Claro, a gente teve o primeiro filme, Tron, teve Tron o Legado, essa sim, a continuação tardia, e depois o terceiro filme do Tron, esse estrelado pelo Jared Leto. E assim, eu gosto muito da franquia Tron, já vou chegar a falar isso pra você, apesar de ser uma franquia que não teve uma grande bilheteria. Na verdade é um filme muito caro, então é difícil Sim. ter um retorno financeiro satisfatório. Mas contratar o mesmo cidadão que fez Morbius, eu acho que assim, não parecia uma boa ideia, né? O que vocês Não, acham? na época. Pode falar. Não, eu ia falar porque eu não curto muito de Jared Leto, desculpa, gente. Ele, pra mim, não... E fora que ele não tem nada a ver com a franquia Tron. Eu não sei onde estavam com a cabeça quando o casting chamou Jared Leto. Desculpa, quem gosta, respeito. Mas não, pra mim não cabe. Então, pra mim, a Ele franquia gosta. Tron não é a minha franquia favorita, eu não tenho uma predileção muito grande, mas eu sei da importância que o filme teve, eu sei que o primeiro foi groundbreaking, ele tem essa coisa de entrar no mundo virtual, que é uma tendência que até hoje ainda permanece, então eu sei da importância do filme, acho que ele tem até uma aura, esse filme, né? O primeiro tem uma aura meio lisérgica, assim, quando você fala do Tron, aquela coisa dos personagens, eu acho a ideia muito boa. Não curto tanto, mas realmente, com o Jeff Bridges, é um filme, né? É com o Jeff Bridges. Jeff né? Bridges, tá nos 3 filmes. Esse novo, ele vai muito por esse viés que a gente está falando hoje. São tentativas de fazer continuações, que é mais uma ideia de criar uma história nova naquele universo. Sim. De certa forma, até o Gladiador, apesar dele ter essa continuidade, né, que era aquele garotinho, ele, no fim das contas, ele quer ser um filme novo, trazer a história de novos imperadores, do próprio Denzel Washington, que faz uma ascensão social. Então ele quer ser uma história nova, mas ao mesmo tempo tenta ser uma continuidade, um pouco dos dois. Esses outros filmes de franquia que a gente está falando, né, de continuações tardias, eu sinto que é isso. Vamos tentar aproveitar esse universo que ainda existe e encaixar uma história nova aí, e vamos ver se vai colar. E muitas vezes a história nova acaba não tendo o mesmo peso, né, não sendo tão legal, que é o que eu sinto que é o caso do Tron Ares, né, que Sim. não se compara com a história do primeiro. Eles meio que tentam fazer uma atualização para um novo público, né? E por que a Disney faz isso? Porque a Disney acabou de inaugurar uma atração no seu parque mais famoso em Orlando, né? Que eles fizeram a montanha-russa do Tron e eles querem manter na boca do povo. Então, Sim, né? sim. Eu gostaria de ir na montanha-russa do Tron. É muito legal. É muito legal. Eu já fui, realmente é muito legal. Eu fui até 2 vezes. E na primeira. Olha, você que vai a Orlando e vai ter a oportunidade de ir à montanha-russa do Tron, vá na primeira fila. Vai na primeira moto, na primeira Light Cycle, pra você ver como eu sou fã de Tron. Legal. O primeiro filme foi lançado em 1982 e o segundo em 2010. Ou seja, 28 anos se passaram para que Jared Leto viesse e destruísse praticamente a franquia. Né? Infelizmente, eu gosto da franquia Tron, mas o que me chama mais atenção nesse Tron, o Legado, que é a continuação tardia de fato, é a trilha sonora do Daft Punk, que inclusive eu comprei a trilha sonora original, tem ela no celular até hoje, é fantástica. Maneiro, mas lançou mídia física? Né? Lançaram mídia física, eu comprei, na época na finada livraria Saraiva. Sim, Comprei, eu né? comprava muito lá. Eu também comprei essa do Tron. E o terceiro não tinha Daft Punk, mas eles trouxeram o Nine Inch Nails, o Trent Reznor, os vencedores do Oscar, né? É verdade. Rede social, Soul, que ficou muito bom também. Mas infelizmente nós temos Jared Leto. Por incrível que pareça, das últimas performances de Jared Leto, eu achei que essa foi a que menos tem potencial para incomodar. Porque ele está interpretando um programa. Então é para ele ser artificial. Então acho que parece que foi feito sob medida pra ele, sabe? Tá ótimo pra ele. Tá ótimo. Se ele pudesse fazer só isso, o problema é que você vai fazer um filme, vai ter o Jared Leto, a pessoa não vai ver o Morbius de novo. Aí já Vai fica vir meio o Morbius, assim, né? E a gente tá falando de um ator, Oscar Winner, né, cara? Oscar que Winner. tá, assim, tá em clássicos do cinema. Ele tá em Psicopata Americano, Clube da Luta. Sim. Ele é um ator super versátil, mas ultimamente não tá dando sorte. Parece Não que tá subiu a rolando. cabeça também, né? Porque as coisas que ele faz nos bastidores, via rato morto pros outros, Pois né? é, Um cara pois meio exótico, né? Ele tá meio doido da cabeça, né? Doido na cabeça, que é uma boa expressão pra definir o Jared Leto. Boa expressão. Alguém avisa ele que ele tá doido da cabeça. Pra ele melhorar, Por né? favor. Isso aí. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma pausa na carreira. De repente, sei lá, falando o nome dele 3 vezes, será que ele desaparece? Poderia ser, né? Agora, se você falar o título desse novo filme, que é uma continuação tardia, 3 vezes, é capaz de aparecer. Estamos falando de Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. Eu sim. Beetlejuice. Primeiro filme de 1988.
estrelado pelo Michael Keaton, indicado ao Globo de Ouro, inclusive, infelizmente não foi indicado ao Oscar. O Oscar sempre tem essas coisas, mas isso aí fica para um outro episódio, comentar sobre essas injustiças. E o novo filme chegou 36 anos depois, e ao contrário de Tron, por exemplo, que o filme não fez uma bilheteria, não deu uma bilheteria tão boa, esse novo fez um enorme sucesso. O filme, se vocês chegaram a assistir, eu, por exemplo, eu gosto muito do primeiro filme, gostei muito desse segundo também. Michael Keaton, excelente. Filme que foi um blockbuster, um arrasa a quarteirão, né, Karina? O que você achou? Então, o Beetlejuice eu não cheguei a assistir. Porém, o Michael Keaton, você vai me execrar agora? Ai, meu Deus. Pra mim Não, foi um dos não. melhores Batmans que já. Não, Ah, foi eu Batman, concordo. foi Foi um Concorda? ótimo Batman. Ah, obrigado, viu? Eu não vou dizer que foi o melhor, mas foi um ótimo Batman. Foi, um ótimo excelente. Batman. Foi melhor. Pra mim ainda foi Christian Bale. Christian Bale É uma briga boa. muito boa. Eu gosto muito do Michael Keaton como O Batman. primeiro filme que eu vi no cinema foi o Batman do Michael Keaton. Foi a primeira vez que eu contemplei, assim, Primeiro filme que você viu no cinema, uma foi? obra de arte. Esse é o momento que você denuncia a idade pra quem tá Pois assistindo. pra quem tá assistindo, foi o primeiro filme. O Danny DeVito Dele. com Sim, o o Pinguim. Pinguim. Isso. Maravilhoso. E o prefeito, que eu esqueci o nome do ator. Christopher Walken. Christopher Walken, É exatamente. de Tim Burton. Não, todo esse casting é sensacional. A aura do filme, como eu já falei, é sensacional, é uma coisa única. E pra mim, Michael Keaton, da geração dele, é um dos melhores atores. Ele fez muita comédia romântica, ele fez uns filmes assim mais, né, Cashier, mas pra mim, ele é um dos grandes nomes da geração dele como Sim. ator. Esse filme ele fez mais de 450 milhões de dólares em bilheteria. É um filme que não teve um grande orçamento. Não foi realmente um estouro. Infelizmente, tem que lembrar também que a Catherine O'Hara faleceu, né? Ela estava no Sim, elenco do filme recentemente, né? Ela que está no filme. Mas é um grande filme, um filme divertidíssimo, filme que tem a Mônica Bellucci também. Isso. Enfim, é uma comédia, é uma continuação tardia que deu certo. Acho que dá pra gente falar isso, né? Sim. 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 Eu acho que agora a gente poderia dar palco aqui para um filme nacional, não? Opa, com certeza, com certeza. Eu acho que eu já sei qual que você vai falar. Posso falar? Pode falar. Vamos lá. Gente, quem não viu o Alto da Compadecida? Gente, eu amo. Eu amo. E foi quanto tempo de diferença do Alto da Foram Compadecida? 24 anos, né? 24 Separando os dois, anos. né? Eu amo. Chicó, né? Matheus Nastergaile, pra mim, ele é um dos atores mais incríveis que a gente tem, nacional. E ele consegue fazer a mesma coisa nesse Alto da Compadecida 2, junto com o Selton Mello. Então, é isso. Gostei muito, vale a pena assistir. Mas eu acho que foi o mais do mesmo. Não foi tão uma coisa assim diferente, mas vale a pena. Vale muito a pena. E pra mim, o Alto da Compadecida 2, ele funciona como uma homenagem ao filme 1. Sim. A história faz uma ode, né, a toda essa mitologia do primeiro filme. Essa nova história eu gostei bastante, mas assim, a gente percebe que não tinha necessidade de se continuar o filme 1. Onde ele parou, onde ele terminou, ele já estava fechadinho. Então, esse filme ele traz uma história inteiramente nova, mas de certa forma resgatando a história antiga, resgatando aqueles personagens, de repente tramas daqueles personagens que não foram tocadas, mas no fim você descobre, né, para quem viu, né, descobre que é uma grande homenagem e valeu a pena. Para mim foi uma fórmula que funcionou. Eu digo que eu senti falta, assim, pra quem já assistiu, eu gostei mais da Fernanda Montenegro. Como sei, Nossa como Senhora. Compadecida. Sim, como a Compadecida, né? Oh, meu Deus, esqueci. Thaís Araújo. A Thaís Araújo, ela mandou bem, tá? Ela foi excelente. Só que a composição com a Fernanda Montenegro, pra mim, foi incrível. Exatamente. Eu sinto que foi até legal ter sido uma outra atriz, justamente por uma escolha dessa nova história, né? De realmente não trazer essa reprodução exata do primeiro filme e trazer justamente isso, uma homenagem, né? Sim. Quem está vendo aquela obra de arte, obviamente cada um tem a sua opinião, mas percebe que a Compadecida está sendo homenageada. Não seria possível fazer algo à altura do que a Fernanda Montenegro fez no primeiro filme, né? Para mim, aquela atuação dela é absolutamente formidável. Eu fico emocionado toda vez que eu vejo, já vi várias vezes e continuo me emocionando até hoje. Mas sabe, eu até entendo, eu tento interpretar por um outro lado, porque o filme, na verdade, é praticamente a repetição do primeiro. Ele pega a mesma estrutura, Sim. os mesmos acontecimentos. Se pegar um filme e colocar os dois lado a lado, vendo os dois ao mesmo tempo, você vai ver que tem muitas coisas que são parecidas. Sim. Um ou outro elemento que eles chegam e invertem, né? Determinado personagem, acontece uma coisa com ele, agora acontece com o outro. E aí, se eles colocassem a Fernanda Montenegro, fica muito na cara, né? Sim. Então aí eu penso, pô, aí agora pelo menos isso aí eles deram uma modificada. Mas o Alto da Compadecida é aquilo. O primeiro é uma obra-prima, com certeza. É um filme muito amado. Talvez não, com certeza por isso ele acabou gerando essa continuação tardia. De novo, tentando capitalizar em cima da nostalgia, né? Que não chega a ser um problema. Às vezes, essa tentativa de capitalizar em cima da nostalgia acaba nos presenteando com maravilhas, como por exemplo Top Gun Maverick. Sim, Como Os Fantasmas se Divertem, também é um Sim. filme muito bom. sim. Agora, esse Alto da Compadecida, ele acaba sobrevivendo graças às performances de Selton Mello e de Matheus Nastergaile, né? São os Eles- grandes destaques. Eles são as estrelas. Só com de a certeza. gente Sim. ter podido vê-los em cena, né, já vale a pena, né?
me causou um estranhamento, assim, porque o primeiro Auto da Compadecida teve aquelas cenas externas, né? A própria iluminação, a forma como ele foi conduzido, uma grande homenagem a uma forma de se fazer cinema, de se contar uma história. E esse novo meio que substituiu pelo digital, né? Muito cenário ali, o negócio ficou meio artificial, acho que isso quebrou um pouco. Sim. Mas só a emoção de você rever dois personagens, que acaba sendo como se você estivesse revendo grandes amigos, né? É verdade, Então, essa é a sensação. Aí é aquele filme que agrada, né? Aquele que você fica confortável, caramba, tô vendo de novo. Selton Mello e Matheus Nastergaile, né? Então, é um privilégio. Deixa o coração quentinho. Gente, Pois mas é. o filme 1 também, não precisava de nada ser retocado no filme. O filme é perfeito. Você tem o Nanini, você tem a Denise Fraga. Sim. O casting do filme 1 inteiro, todas as cenas, é incrível. Sim. Agora vamos trazer um combo aqui. Pra quem é fã de Ed Murphy, um prato cheio, porque vamos falar de, numa tacada só, hein? Um Tira da Pesada e um Príncipe em Nova York 2. Brilha, Karina. Isso. Então, gente, não tenho como não falar sobre esses dois filmes, e não só esses, né? Tem um filme como Rambo, Creed, todas essas continuações tardias, que pra mim é um acalento emocional. Ele me lembra uma nostalgia da memória paterna que eu tenho. A nostalgia aí de novo. Sim, ele é totalmente nostálgico. São filmes que eu via com meu pai e são filmes que, sim, deixam meu coração quentinho. Eu amo Ed Murphy como Axel Foley, eu amo Ed Murphy como o Príncipe de Nova York. E tem, como eu falei, o Rambo, o Stallone é incrível, ele veio no Rambo 5, né? Que a gente pode também comentar como continuação tardia. Tem o Creed, né? O próprio Rock, né? Rock Balboa. Rock Balboa. Rock Balboa, então, pra mim, E predileto. os streams, eles sabem dessa nostalgia, né? Eles sabem desse valor nostálgico que tem para muito público, para um vasto público. E eles já, se valendo disso, colocam esses filmes pro catálogo, porque é uma forma de consolidar o público dos streams, né? Tanto Sim. a Netflix, que lançou, quanto o Prime, que lançou esses filmes do Ed Murphy. Então, acho que vai muito por esse sentimento, né? Sim, eu sou capturada por todos esses filmes, não adianta. Eu não sei vocês, acho que não é muito o estilo de vocês, mas... Eu gosto do Tira da Pesada, gosto muito até do Tira da Pesada. Inclusive, o tema do Tira da Pesada acabou chegando a novas gerações, aquele tema do Crazy Frog, né? Muito Sim. famoso. Esse novo eu já não achei que foi tão bom quanto os outros, eu tive a mesma impressão do meu xará. O filme caça-níquel, né? Se fosse lançado no cinema, ia dizer que era um filme caça-níquel. Sim. Né? Mas é aquele filme pra dar uma encorpada no streaming, quem não assina, fala, caramba, tem um filme novo, né, do Ed Murphy. E esse Príncipe de Nova York, eu tive assim, opiniões até um pouco fortes nessa continuação. É o tipo da continuação que eu não via assim, uma necessidade de ter. Não, Mas não tinha. não Concordo, tinha, né? concordo com você, Então. não tinha. Eles fizeram, como você falou, igual o Alto da Compadecida. Uhum. Fizeram a mesma coisa, assim, se botar, é igual. Não, pois é. não precisava existir. Sim. Mas, como eu falei, é um calento emocional. Eu tenho uma menção honrosa de sequências que não precisavam existir, mas acho que ela não só não precisava existir, como ela é quase um manifesto contra a sua própria existência, que é o Matrix 4. Ih, rapaz. Pra mim, o Matrix 4, ele, na própria essência dele, ele não só ele satiriza o fato dele ser uma sequência, mas ele meio que bota o dedo nessa ferida. Será que precisava ter uma sequência desse filme? Mas esse filme tem uma história fascinante porque as irmãs Wachowski não queriam fazer. Só que a Warner iria fazer de qualquer maneira com ou sem elas. Então, uma falou, não quero fazer, e aí a outra falou, não, eu vou fazer. Só que ela fez de um jeito, eu sei que muita gente não gosta do filme, respeito, inclusive, podem me xingar nos comentários pelo que eu vou falar. Mas eu acho genial esse filme porque ele é praticamente um anti-filme. Ele é um anti-filme. Ele é um anti-filme, ele é um anti-blockbuster, um anti-establishment, um anti-Hollywood, né? Ele é um anti-tudo isso. Ele é justamente essa declaração contra as sequências, né? Sim. Na minha sensação. Sim. Na minha percepção. Só que você percebe que o preço que a gente paga por isso, em prol dessa mensagem do filme, é a franquia Matrix. Eu ignoro esse quarto filme. Eu finjo que ele não existiu para continuar com essa mitologia original do Matrix. Porque ele sacrifica tudo que foi feito, entendeu? Uhum. Em prol dessa mensagem. E é um dos filmes que você mais gosta, né? O Matrix original, com certeza. Acho que Matrix tem é incrível. uma legião de fãs aí que tá no panteão top 5. Eu não sei se estaria no meu top 5, mas tá ali no topo. O com filme certeza. inteiro pode não estar no seu top 5, mas algumas cenas daquele filme, de repente, são até top 1 de cenas mais marcantes, né? Sim. O Bullet Time, né? Uhum. Então, enfim, o filme tem muitas cenas que são incríveis. Matrix é um filme incrível. Né? É incrível, incrível. Bom, já que vocês chegaram em todos esses filmes, a gente não pode deixar passar. Ainda não lançou, mas vai lançar agora, dia 30 de abril, Diabo Veste Prada 2, Opa. né, gente? Eu tô ansiosa, já comprei os meus ingressos, vou assistir. Vai de Miranda, né? Então, eu admiro muito a Miranda, mas eu gosto mais da Anne Hathaway. Então, eu acredito que eu não vá de Miranda, não. Justo. Uma sequência tardia, 20 anos depois, Sim, e promessa de ser um sucesso acachapante, né? Então, muita gente quer assistir esse filme, né? sim, Então, sim. Meryl Ai. Streep de volta. A De volta, expectativa tá, assim, lá no alto. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, todo Isso. mundo voltando.
Então, E na época que a Emily Blunt ela fez esse filme, ela não era ainda a Emily É Blunt que a verdade. gente tem hoje, né? é verdade. Então, assim, é um casting de peso agora. E a Meryl Streep é a mesma Meryl Streep, né? Se você comparar, você fala, caraca, ela não mudou nada. Meryl Streep tá maravilhosa. E é assim, é uma ode tanto a questão do cinema, mas é a questão da moda. Vai ter, assim, uma onda em relação à moda pós-filme muito crescente, com certeza. Sim. Esse filme a gente já teve Vidas Entrelaçadas com a Angelina Jolie, que já serve como um aquecimento, né, pro Diabo Veste Prada. Agora o Diabo Veste Prada, né? Sim, Enfim, os fãs de moda acho que estão bem representados esse ano, né? muito. Eu tô na expectativa aí grande. Eu acho que por hoje é só, né? Sim. Falamos tudo que tinha que falar, né? Aliás, se você acha que a gente deixou alguma continuação tardia de fora, não esqueça de mencionar nos comentários se não concordou com alguma coisa, se queria incluir um, tirar outro. Sinta-se livre para comentar. E por hoje nós encerramos mais um episódio do podcast Interlúdios. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.